Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro, no meio desse turbilhão todo que tá acontecendo no Flamengo, muita coisa, ainda vem torcida da porcada lá querer botar pressão, botar mais pilha ainda, óbvio, né? Botar pilha, a gente vai falar sobre isso. Os caras vivem em função do Flamengo, é sempre isso. Ainda querem aproveitar o momento ali do Flamengo para tentar mexer com a cabeça de jogador nosso. É surreal, é surreal. Você que está chegando aqui, eu convido você a se inscrever aqui no canal, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Muita gente passa por aqui, não é inscrita. E também convidar você a utilizar o nosso cupom Paparazzo, né? Cupom PAPA, na verdade, nas lojas espaçorubronegro.com.br e loja.flamengo.com.br. 5% de desconto para você, tá? Nas lojas online do Mengão. E o cupom Paparazzo também no Nação BRB Fla. Você abre a sua conta com o link que está aqui do comentário fixado. Vai direto lá, logo depois da selfie, você coloca o cupom Paparazzo, você vai estar ajudando o Flamengo. 50% do lucro vai pro Flamengo. Já passamos aí de 2,5 milhões de contas abertas, indo para 3 milhões. É um recorde absoluto. E também a gente convida você a garantir a sua ida para Montevidéu com a Outsider Tours, porque a Outsider ainda tem pacote e voo bate e volta. Detalhe, os ingressos começam a vender nessa quarta-feira, fique ligado. O cadastro foi até ontem no site da Comebol. E agora a galera vai poder comprar os ingressos e prioridade, né, para um ingresso por pessoa para o sócio torcedor. Lembrando que o ingresso mais barato, R$ 1.100 aproximadamente. É brabo, mas começa então quarta-feira, dia 27. E a gente teve uma notícia bombástica agora de tarde, que foi o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, marcando uma entrevista coletiva, né, anunciada pela comunicação do clube, com os jornalistas. Então os jornalistas amanhã, 13h, poderão na Flá TV fazer perguntas para o Marcos Braz. Muito provavelmente o Marcos Braz terá um pronunciamento para esclarecer toda essa situação toda que a gente falou aí sobre Pedro, né? Inclusive tem mais informações aí agora que saíram depois do Pedro Ivo, né, o jornalista lá da ESPN, o nome dele sendo muito falado porque ele vem trazendo muitas dessas informações. O Júlio Miguel Neto trouxe com prioridade primeiro a notícia de que o Pedro realmente teria que passar por uma cirurgia, né? Ele lá do canal Rubro News está fazendo aí uma parceria com a gente no canal 2 do Paparazzo Rubro Negro. E aí ele trouxe isso, logo depois o Pedro Ivo começou a trazer muitas informações. E aí foi marcada uma entrevista coletiva amanhã na Flá TV, 13h, sinal que tem alguma coisa para ser falada. Não é momento de contratações, não é momento de mercado. O Flamengo, inclusive, não está atrás de contratar jogador nesse momento. Muito se fala de Soteldo, mas o Soteldo, por exemplo, até mesmo se fala que agora tem interesse do Galo. Fontes ligadas à diretoria negaram qualquer negociação nesse momento, que o Flamengo está focado aí no restante da temporada, das competições, e agora essa situação envolvendo o Pedro. Então, muito provavelmente, esse seja o tema da coletiva do Marcos Braz amanhã, tá? Muita gente falando, será que vai ter gente demitida no Flamengo? Será que eles vão trazer à tona o que está acontecendo, trazer uma explicação, né? Até porque, segundo o Pedro Ivo, o Pedro, o jogador, está chateado, né? O xará dele está chateado. Ele fala que o Flamengo, né, o departamento médico do Flamengo não informou nada sobre o exame ao Pedro após a vitória sobre o Juventude por 3-1 e manteve sigilo, né, até onde deu a informação da operação do atacante. O jornalista Júlio Miguel Neto trouxe primeiro, como eu falei para vocês, e segundo o Pedro Ivo, a divulgação só ocorreu após uma pressão do próprio Camisa 21, volto a dizer, segundo esse jornalista, tá? Segundo ele, ninguém confirma no clube. O Flamengo diz que tudo foi decidido em conjunto. O Flamengo diz isso, que tudo foi decidido em conjunto na questão da decisão da cirurgia. Mas foi Pedro quem tomou a atitude de ir atrás, de procurar, segundo o jornalista, volto a dizer, um profissional de fora, optando pela cirurgia. Com isso, o clima não está dos melhores no Ninho do Urubu. Ainda segundo o jornalista, Pedro não está contente com o episódio e esse médico particular que ele procurou pediu um novo exame e descobriu uma lesão no menisco, tá? Loucura.
que no exame do Flamengo não tinha sido diagnosticado. E o próprio médico, né? É o próprio médico, o doutor Antônio, quem vai realizar a cirurgia no atacante, que será acompanhada pelo Márcio Tanuri, chefe do departamento médico do Flamengo. Ele não vai operar, ele vai acompanhar. Procurei o Márcio Tanuri, não quis se pronunciar, dei espaço para ele se pronunciar, ele não quis falar. E aí, apesar de não costumar divulgar o prazo de retorno dos atletas que se lesionam, o Flamengo trabalha com a possibilidade de uma recuperação rápida. Seriam necessárias cerca de 2 a 3 semanas. Isso se confirmando, Pedro Guilherme retornaria a tempo de disputar a final da Conmebol Libertadores, tá? Então, há expectativa de que ele retorne para a final da Copa Libertadores. A gente trouxe também aqui uma informação no nosso Instagram, que segundo o jornal AS da Espanha, o Flamengo está muito mal no setor defensivo. O jornal AS da Espanha criticou o sistema defensivo, então, da equipe do Renato Gaúcho, falou que neste jogo John Kennedy liberou sua velocidade e verticalidade para ferir uma defesa rival que voltou a sofrer excessivamente, tá? A defesa do Flamengo te dá calafrios na gente. O Flamengo também se reapresentou hoje, né? Tivemos treinamento no Ninho do Urubu. A gente teve também mais um jogador aí se pronunciando, né? Um ex-jogador, o Denner Machado, um garoto que foi da base do Flamengo, se aposentou aos 23 anos. Ele aproveitou para criticar o departamento médico do Flamengo, falou que o DM do Flamengo novamente põe em risco a integridade de um atleta. Isso não é brincadeira, gente. Imagina se o atleta não procura um médico de confiança. Com certeza a dor seria psicológica ou algo do tipo, como era a minha, no caso, né? E como era a dor do Ederson também. Lembrando que o Ederson foi um caso muito diferente, né? E que ele foi muito duro até com a diretoria do Flamengo na época. Mas esse rapaz aqui teve um problema, né? Que diziam que a dor era psicológica e acabou ele encerrando a carreira com 23 anos e gerou esse problema todo. Então ele se manifestou agora nesse problema do Pedro, que segundo o jornalista que a gente falou, o Pedro estaria chateado. E aí, o que acontece? Isso gerou uma situação que os torcedores do Palmeiras começaram a se movimentar nas redes, né? Invadiram aí o perfil do Pedro, pedindo, né, a contratação. Olha só, ele publicou o seguinte: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Romanos 8:28. Seguirei firme e voltarei ainda mais preparado para os desafios que Deus tem para mim. Aí os torcedores começaram a atacar, dizendo que esse time deixou não deixou você ir para as Olimpíadas, para te deixar no banco, e agora te força a jogar até estourar. Vem ser feliz, vocês sabem aonde, né? Aí o pessoal falando: rapaziada do Rio, por favor, falem para os velhinhos das famílias de vocês pegarem bastante dinheiro emprestado esse final do ano, mas sempre na empresa que banca o pau. E é engraçado que vocês sabem, né, que a empresa banca vocês, né? Isso é que é o mais engraçado. Dizendo que eles vão contratar o Pedro, mandando ele ser feliz lá, melhoras para ele. Os torcedores do Palmeiras literalmente invadindo o perfil do Pedro e querendo a contratação do jogador. Impressionante, né, cara? Querendo aproveitar um momento assim, mas faz parte, é torcida, né? A gente não tem nem o que reclamar numa situação como essa. A gente vai falar aqui também sobre outras notícias. A gente também trouxe aqui a situação do Arão, né? Inclusive a gente postou aqui: desencana depois de pedir a contratação do Diego para o São Paulo. O Rogério Ceni agora está interessado em William Arão. A informação é do jornalista Jorge Nicola: o Flamengo não tem interesse em negociar o camisa 5, que tem multa rescisória estipulada em 20 milhões de euros. Então, alô São Paulo, 110, 120 milhões de reais, né? Quase isso, né? 120 milhões de reais. Mais 130 milhões de reais, que são 6,4. Por aí. Vocês têm 130 milhões de reais para pagar na multa do Arão? Não tem? Então aí é problema de vocês, tá certo? A gente teve também o Arrascaeta, né? A situação do Arrascaeta e Davi Luiz, que são ausências confirmadas para a semifinal
da Copa do Brasil contra o Atlético, ainda não oficialmente pelo Flamengo. O Flamengo ainda não divulgou, nem vai divulgar só talvez, se divulgar, não divulga sempre lista de relacionados. O zagueiro segue se recuperando, mas não está inscrito na Copa do Brasil. E o Arrascaeta passa por mais avaliações, tá? O Bruno Henrique já deve treinar normalmente com o time nesta segunda-feira. E o Gabigol também parece estar recuperado da entorse que teve no tornozelo direito. São aí, esses sim, né, Bruno Henrique e Gabigol podem ser aí reforços do Flamengo. Com isso, o Mengão deve ter a dupla aí titular do ataque contra o Atlético Paranaense. Como publicado aí também pelo jornalista Eric Faria nas suas redes sociais, o preço das entradas para o Maracanã tem trazido aí questões pertinentes à atenção do público, como no caso com o país ainda em crise por consequência da pandemia. Muitos dos que desejam continuar acompanhando o Mengão estão encontrando dificuldades em encaixar os altos valores dos ingressos em seus orçamentos mensais. Pois é, que loucura, né, galera? A torcida tá revoltada, não consegue ir para os estádios, né? A torcida do Flamengo não consegue acompanhar o time que é o grande amor da vida, né? O torcedor quer estar no estádio, os preços estão inacessíveis, a diretoria tem que acordar, o preço está inacessível, tá? A chance do Flamengo também no Campeonato Brasileiro caiu muito, né? Não só no que a gente já sabe, mas como também nos números, tá? Flamengo, as chances estão em 3,5% somente, segundo o portal UFMG, tá? O Atlético venceu o Cuiabá e, de acordo com o estudo, está com 95,3% de chance de ser campeão. No próximo fim de semana, as duas equipes se enfrentam no Maracanã. A gente tem que apoiar até o fim. Já esteve até mais difícil. A gente já teve aí ano que o Flamengo estava muitos pontos atrás. O Flamengo, se ganhar os jogos dele e ganhar o confronto direto, tá a 4 pontos, faltando aí 9 rodadas, tá? Contando que faltam 8 rodadas para o Atlético, depois desse jogo, né, no caso com o Flamengo. E aí tem que torcer por tropeço do Atlético, um empate e uma derrota, mas o Flamengo tem que ganhar tudo. Esse é o problema, o Flamengo ganhar tudo. O Atlético, eu sempre falei que eu acreditava que pudesse ratear, e aconteceu. Eu falei isso e aconteceu. Tem torcedor do Atlético falando paparazzo, falou que a galinha era paraguaia. Rateou, perdeu para o Atlético Goianiense, empatou outros jogos. O Flamengo que não aproveitou, o Flamengo não fez a parte dele. Dessa vez o Paraguai foi o Flamengo que não fez a parte dele, tá? O pessoal aí também publicando, né, já o motivacional e tal. Olha só, teve uma outra informação aqui para passar para vocês, que a temporada 2021 não acabou, mas a de 2022 já está sendo discutida nos bastidores, né, e a gente passou isso para vocês mais cedo, que segundo o UOL, é muito difícil que a Rede Globo fique com o Carioca de 2022, tá? A gente teve também aí uma outra situação para passar para vocês, a questão apesar de todas as críticas, né, que vem recebendo, o Renato Gaúcho diz estar bastante satisfeito com o desempenho diante de todos os problemas que a equipe vem enfrentando. Para o Mauro César Pereira, o Flamengo fez bons jogos no comando do treinador, mas os desfalques não podem ser usados como desculpas para o rendimento abaixo do esperado, né, principalmente nessas últimas partidas que a equipe tem apresentado. Como mesmo mencionou no podcast Posse de Bola. Quando o Renato vai bem, a gente elogia. Quando não, a gente critica. Contra o Atlético, pelo Brasileiro, jogou muito bem. Atlético Paranaense. Pela Copa do Brasil foi um horror. No sábado foi pior ainda. Os desfalques não justificam, porque a questão não é esperar que os reservas tenham o mesmo desempenho que os titulares, mas é ter o mínimo de conteúdo. As entrevistas do Renato estão cada vez piores, idênticas às do Grêmio. As pérolas que ele falou no sábado foram uma coisa bizarra. Ninguém está questionando se ele poupou jogador. Ele tinha vários desfalques importantes, mas com os jogadores que estavam à disposição, o time poderia ter o mínimo de organização. O time é um bando, uma bagunça, é muito mal gerido, tá? E a gente nessa linha tem aqui, inclusive, sobre muita gente falando do que o Jorge Jesus fazia no Flamengo e tal. Em entrevista ao UOL, o PP
ex-jogador do Flamengo, falou sobre o trabalho com o Jorge Jesus e afirmou aí que o técnico português era diferenciado na maneira de trabalhar com o grupo. Ele realmente é muito diferente, os métodos de trabalho e a forma que ele nos cobrava, ele não deixava ninguém relaxar em nenhum treinamento. Pois é, galera. É isso aí, né? A gente tem que cobrar, mas a gente tem que acreditar e apoiar o Flamengo. A gente conta com vocês na quarta-feira. Vamos com tudo. Se inscreve aí no canal, aciona a notificação, sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu, galera. Aquele abraço. E lembrem, tem ainda pacote e voo direto, né? Voo bate e volta com a Outsider Tours. E claro, você pode utilizar o cupom PAPARAZZO, o cupom PAPA nas lojas, no caso, o cupom PAPA nas lojas espaçorubronegro.com.br e loja.flamengo.com.br para ter 5% de desconto. E o cupom PAPA, o PAPARAZZO, né? PAPA, o PAPARAZZO, no Nação BRB Fla, no aplicativo. Você pode baixar o aplicativo aqui para iOS e Android, aqui no link do comentário fixado. Tamo junto, um grande abraço, valeu, galera, fui!